Pessoal, o tema da mensagem hoje é uma provocação. Eu não faço muita provocação aqui não, né? Eu sou mais light quando eu estou aqui, mas hoje eu quero fazer uma provocação para a gente. O tema da pregação é: José preso é melhor do que nós livre. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas hoje eu quero fazer. Fala para quem está do seu lado aí: José preso é melhor que nós. Isso, fala errado. É melhor que nós livres. Amém? Pessoal, esse texto, ele entra na minha cabeça e dá uma explodida nela. É muito maluco pensar nessa história que nós vamos ler aqui. É uma coisa assim que eu acho completamente fora de qualquer padrão que a gente pode imaginar. Para dar um contexto, quem não conhece a vida de José, resumo rápido, rapidíssimo. José era o preferido do pai, o pai dele era Jacó. Ele era o preferido do pai. Os irmãos tiveram a oportunidade de matar ele porque tinham ciúme. Aí, antes de matar, falaram assim: e se a gente ganhar um dinheiro com ele? Aí venderam ele como escravo. Ele foi vendido como escravo por um povo, depois ele foi vendido para o oficial da guarda do faraó. Aí ele se tornou administrador da casa do Potifar. Aí a mulher do Potifar queria deitar com ele, ele não quis, aí ela acusou ele de tentar forçar ela a deitar com ele. Aí ele foi preso. Aí é o ponto da história que nós vamos ver aqui em Gênesis 40. Abre aí, Gênesis 40 comigo. Gênesis 40, nós vamos ter que ler do 39, versículo 20, para pegar todo o contexto ali. Gênesis 39, final do versículo 20. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação.
As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gente, como eu falei, esse texto é uma loucura na minha cabeça. José, o contexto que eu dei mostra, ele sofria. Ele foi vendido pelos irmãos e era um escravo e estava na prisão injustiçado. Aí, chegando na prisão, o que acontece? Ele se torna a referência. Ele se torna o braço direito do carcereiro. Você consegue imaginar um carcereiro chegar ao ponto de confiar num preso? É botar a raposa para tomar conta do galinheiro, não é não? Um preso, ele vai querer, de todo jeito, manipular o carcereiro para poder fugir. É simples assim. E o carcereiro confiou a ponto do texto falar para a gente que tudo o que se sucedia lá estava a cargo de José. Aquela pessoa que ele deveria tentar aproximar e enganar para ele fugir, ele escolheu servir. Ele escolheu fazer o trabalho do cara. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José. Ele ganhou confiança a ponto do carcereiro delegar, largar as coisas na mão dele. A pessoa no mundo que ele mais, teoricamente, ia querer enganar, era a pessoa que conquistou a confiança dele e não quebrou. Vocês conseguem pensar numa situação semelhante a isso? Vocês conseguem pensar o quanto que isso é uma loucura para a gente parar e pensar nessa história? A que pode ser comparado uma questão dessa? A pessoa que José devia estar odiando ali. O cara que estava ali restringindo a liberdade dele, restringindo a alimentação, o que ele podia fazer, o que ele podia falar. Era o cara que ele chegou e falou assim, eu vou te servir, confia em mim. E conseguiu fazer com que o cara acreditasse nele e entregasse as coisas na mão dele. Gente, quando você é um cristão, os frutos vão exalar da sua vida. O texto falou 2 vezes, os versículos do capítulo 39 que a gente leu. José foi preso, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. E o carcereiro não se preocupava porque o Senhor estava com José. Quando o Senhor está com você, as pessoas vão ver. Isso vai exalar. Você não precisa fazer esforço. O Senhor está com você. As pessoas vão ver. É a mesma coisa se você não tomar banho. Você pode falar que você está tomando banho, mas todo mundo vai perceber que você não está tomando banho. José, ele tinha intimidade com Deus. José exalava isso. E ele conseguiu conquistar a confiança do carcereiro. Por quê? Por causa da conduta dele. E a circunstância dele era boa ou era ruim? A situação que ele estava passando era justo ou era injusto? A marca, gente, de um cristão de verdade é essa. Eu vou agir conforme Deus quer que eu haja, independente de qualquer circunstância. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas eu fui injustiçado. Ah, mas eu sou jovem. Ah, mas eu sou velho. Não interessa. O que interessa é, você faz a vontade do Senhor? Sua vida exala o Senhor? Muitos cristãos hoje, eles acham, não sei por que cargas d'água, mas eles acham que circunstância difícil, desfavorável, aperto, estou passando um aperto, estou passando uma dificuldade. Eles acham que é salvo-conduto para agir do jeito que a gente quer. Ah, eu estou apertado, então eu tenho que sonegar imposto e amém. Ah, eu estou apertado, então eu não vou ser mais generoso, não vou ofertar, não vou dizimar, não vou ajudar ninguém porque eu estou apertado. Ah, mas fulano não fala comigo, então também não vou falar com ele. Quem ele acha que é? Cristão não age dessa maneira. Cristão age como Cristo
como Cristo agiria em cada circunstância. Ah, mas é difícil. Quem falou que ia ser fácil? Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É isso que Pedro fala sobre Jesus. Jesus mesmo advertiu a gente. Se eles me perseguiram, vão perseguir vocês. Nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar tribulação. Além disso, tem a nossa insensatez, a nossa falta de sabedoria que coloca a gente mesmo em furadas, em situações que nós vamos colher as consequências. Então não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Aí você pega e fala assim, como eu estou passando por um período difícil, então eu vou relaxar e vou agir como eu quero. Aí você ainda reclama depois, no final desse processo todo, quando nada muda, quando a sua intimidade com Deus vai para o buraco, quando está tudo ferrado, você ainda fala assim, eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não sei onde foi que eu errei. Onde foi que você errou? Foi quando você começou a negociar as coisas que são inegociáveis. Deus mandou, eu faço, pronto, acabou. Deus falou para não fazer, eu não faço, e pronto, e acabou. Ah, mas eu estou tentado. Você já pediu ajuda? Você está no lugar certo, vem pedir ajuda. Ah, mas... Não, eu quero saber se você sabe o que tem que ser feito, por que você não está fazendo? A gente vê isso, assim, aos montes, dentro dos casamentos. As pessoas conversam com a gente e a gente vê. Eles vêm conversar com a gente, não com uma intenção legal. Não, eu quero viver bem no meu casamento. Quero que o meu relacionamento fique bem. Só que no fundo, depois que a pessoa vai falando e falando e falando, a maioria das pessoas, para não falar todas, a maioria das pessoas, no fundo, a gente vê que o que elas querem de verdade é ter razão. Elas não querem resolver o problema. Elas querem que chegue um pastor, um conciliador, um juiz, alguém, e bata o martelo e fala assim, você está certo, você está errado. No fundo, o que a gente sente no coração é que as duas pessoas têm os mesmos erros, elas se agridem da mesma forma. O que um reclama, ele também está fazendo com o outro. E no final das contas, eles querem provar para nós, para o cônjuge, que eu estava certo durante esse tempo todo. Que vantagem tem isso? Vamos supor que isso está acontecendo agora. Você está na frente de dois pastores com a sua esposa ou seu marido. E aí o pastor fala, tá certo, você estava certo durante esse tempo todo, parabéns. Qual que é a vantagem que você vai levar nisso? Que vantagem que você leva em ter razão dentro do seu casamento? Nenhuma. Exatamente nenhuma. A vantagem que a gente leva é quando a gente chega dentro de uma circunstância difícil e a gente ajoelha, ora e fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero ser espremido até que eu saiba eu saiba lá dentro de mim que eu não tenho outra alternativa. Eu não tenho outra forma de viver a não ser me entregando completamente ao Senhor, fazendo completamente a tua vontade. Exatamente o que José estava fazendo na cadeia. José não era um ser especial, não era um ser que, ele nasceu, uau, ele é diferente. Não. José, com certeza, ele teve vontade de dormir com a esposa do Potifar. Ele, com certeza, estava com vontade de dar uma rasteira no carcereiro e sair correndo daquela prisão. Com certeza ele estava. Só que ele fez? Não. Por quê? Porque para ele era mais vantajoso fazer a vontade de Deus do que qualquer outra coisa. Quando a mulher do Potifar chegou para ele e fala assim, agora que nós vamos deitar. Ele fala assim, eu não vou fazer isso com o meu Deus. Sai. É assim que nós precisamos viver. Quando seu casamento está numa crise, não é procurar falar assim, tá vendo? Eu que estou certo. É falar assim, meu Deus, estamos loucos. Vamos seguir na vontade de Deus. O que um marido de Deus deve fazer, o que uma esposa de Deus deve fazer. Quando você, jovem, tem uma oportunidade de fazer algo errado, você fala assim, não vou fazer porque isso desagrada o meu Deus. Seja feita a vontade dele na minha vida e não a minha. Seja feita a vontade de Deus e não a minha.
A evidência de que nós somos cristãos, gente, não é quando a gente levanta a mão, não é quando a gente gosta de meia dúzia de versículos e até decora eles. A evidência quando a gente é cristão é quando nada mais importa a não ser fazer a vontade do Rei. A gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas a gente levanta e chora e fala assim: Senhor, eu não posso, eu não consigo viver sem o Senhor, me ajuda. Onde que eu estava com a cabeça? Eu estava louco, eu errei, eu vou reparar tudo que eu tenho que reparar, mas eu vou voltar para os teus caminhos, eu preciso do Senhor, eu não tenho plano B, eu estou desesperado para voltar para a tua presença, porque eu sou teu filho. Eu erro, eu sou pecador, mas eu não consigo viver longe do Senhor, eu não consigo viver longe do propósito que o Senhor tem para mim. É sobre isso que é andar com Deus. Não é sobre rituais, não é sobre fazer a reza certa na hora certa, o ritual gospel certo na hora certa. É sobre eu não aguento ficar sem o meu Senhor. Ele me transformou, Ele me salvou, Ele me lavou, agora eu vou viver para Ele, eu vou viver do jeito dEle. Eu vou viver conforme Ele mandou. E José naquela prisão, ele chegou e falou assim: as pessoas vão conhecer a Deus aqui, porque eu sou o representante de Deus nessa bagaça aqui. É uma prisão, é um lugar onde eu não deveria estar, mas não interessa. Tem um filho de Deus nesse lugar, e Deus vai ser conhecido nesse lugar. Ah, mas lá onde eu trabalho, ah, mas lá no meu casamento, ah, mas... Gente, você foi ameaçado de ser vendido pelos seus irmãos, ameaçado de morte pelos seus irmãos e depois vendido como escravo pelos seus irmãos. Você enfrentou metade do que José já enfrentou? Não vamos dar desculpa, não. O que hoje falta para você dar um grito de despertamento e falar assim: eu vou ser diferente, as pessoas vão andar comigo e vão ver que eu estou andando com Deus? O que falta? Eu sempre faço essa pergunta aqui: falta o que para você? Uma Bíblia nova? Falta um curso de teologia? Falta um carro, uma moto, uma bicicleta? O que falta? Se joga, se lança diante de Deus, porque não tem como você se lançar diante de Deus. Não tem como você chegar e falar assim: eu vou entregar, eu vou ser radical e vou viver tudo que a Bíblia diz para eu viver. E voltar mais vazio. E voltar com menos coisas. Não tem como. Não tem como você se lançar para Deus e voltar mais vazio. Voltar pior, voltar mais pobre, mais... Não tem como. Simplesmente não tem como. As pessoas sempre falam para mim assim: ah, pastor, mas eu não consigo orar. Eu não consigo orar, eu não tenho tempo para orar. Meu irmão, coloca o seu despertador 30 minutos antes de se acordar. Resolvi teu problema em 3 segundos. Ah, mas eu já durmo pouco, porque eu trabalho muito. Tá bom, faz o teste. Durante 1 mês, 2 meses, você não falha nenhum dia. Põe seu despertador 30 minutos mais cedo e ora. Não é... amém, Senhor, me dá um bom dia e amém, abençoa minha família. Não, é orar, é botar o joelho no chão e falar assim: Senhor, eu não aguento viver sem tua presença. Eu não sei nem orar, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui porque eu te amo, eu quero te amar, eu quero derramar meu coração. Senhor, meu coração está cheio de lixo, eu quero botar tudo para fora, eu quero que o Senhor me cura. E chorar na presença de Deus ali todos os dias, durante 1 mês, 2 meses. E aí você volta e me procura. Se você estiver mais cansado por causa dessa meia hora que você está deixando de dormir, eu te recompenso de qualquer forma que você quiser. Se quiser dinheiro, se quiser qualquer coisa, eu te recompenso. Se você chegar e falar assim: pastor, eu estou orando, estou buscando a Deus, estou chorando lá no meu quarto, a presença de Deus está descendo, mas eu estou mais cansado, eu estou pior do que antes. Aí eu te recompenso de qualquer forma que você quiser. Compromisso, gravado aí, inclusive. Está vendo como que a gente sempre dá uma desculpa para abaixar o nível? A gente sempre dá uma desculpa para pegar o nível e fazer assim: não, deixa quietinho, tá bom, tá bom. José tinha todas essas desculpas na ponta da língua. Eu estou aqui preso injustamente, e eu não fiz nada, e aquela maluca lá veio me agarrar, e aí eu não quis, aí ela virou o jogo e me condenou. É claro que todo mundo ia acreditar nela, ela é a esposa do cara, e não sei o quê. Ele tinha todos os motivos para ficar igual um papagaio ali, enchendo a paciência de todo mundo,
e reclamando. Ele tinha os maiores motivos para ser o mais reclamão da cadeia. E ele escolheu fazer o quê? Entrar lá e representar Deus. Entrar lá e servir as outras pessoas. Ele não simplesmente era encarregado, ele era o chefe da parada. Não, ele servia. Ele foi lá levar, ele foi lá servir os caras que estavam presos e que sonharam. Ele servia os outros. Ele voluntariamente quis e servir dentro da prisão. Quando você entende quem você é, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida é oportunidade para Deus ser engrandecido. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, logo, todas as coisas, inclusive as ruins, elas servem para glorificar a Deus. É isso que Paulo dizia também, quando ele falava, deem graças em todas as circunstâncias. Não é por todas as circunstâncias. Glória a Deus, estou doente. Não é isso. É em todas as circunstâncias. Estou doente? Amém. Vai ser para glorificar o Senhor. Eu estou aqui com saúde ou sem saúde, mas eu vou honrar e glorificar a Deus. É dessa maneira que nós temos que pensar e que nós temos que agir. Porque senão a sua vida vai virar comer, dormir, tomar banho. Acordar, comer, dormir, tomar banho, resolver problema, dormir, acordar, trabalhar. Se a vida for só isso, gente, dá não. Vamos ver outro exemplo aqui na Bíblia. Abre aí em Atos 16. Atos 16, versículo 22. Outra história completamente maluca. Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Contexto dessa passagem aqui, pessoal. Paulo estava passando pelas cidades e ele tirou o demônio lá de uma mulher que era adivinho, estava adivinhando lá as coisas, e os senhores dessa mulher estavam ganhando dinheiro com ela. Aí aconteceu isso aqui. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Pausa. Ouviram a história? Vocês leram a história? Se você não conhecesse a história, como que você acha que ia ser o próximo versículo? O que o próximo versículo ia falar? Se a gente fizesse uma enquete com pessoas que não conhecem essa história, e não conhecem a Bíblia, eles poderiam falar assim, os caras morreram. Esses caras deram um jeito lá, se libertaram e lutaram contra quem estava prendendo ele. Esses caras aí, sei lá, o que aconteceu. A última coisa que eles iam pensar era o que está escrito aqui. E outra coisa, se fosse você, se a gente estivesse lendo um livro da história da sua vida, qual seria o próximo versículo nessa história aqui? Igual de Paulo e Silas? Ou seria igual 99% seria das pessoas? Tentar fugir, tentar brigar, negar Jesus, blasfemar contra Deus. Deus não existe mesmo, não. Aqui, ó, eu estou aqui nu, à meia-noite, depois de ser severamente açoitado, amarrado num tronco. Deus me abandonou. Olha o que o versículo fala. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. À meia-noite, pelados, depois de serem severamente açoitados, os caras estavam orando e cantando hinos a Deus. É disso aqui que nós estamos falando. Será que na nossa vida a gente tem estrutura para passar de uma situação duríssima como essa, dessa maneira? Orando e cantando a Jesus de madrugada? Será que essa é a primeira conduta que vem na sua cabeça? Eu não estou falando aqui, gente, que é fácil. Eu não estou falando aqui para você ignorar os seus problemas. Os seus problemas não existem. Não é isso. Os problemas existem, são reais, são duríssimos. O problema de Paulo também era duríssimo ali.
injustamente preso e espancado, mas ele estava orando, louvando e cantando ao Senhor de madrugada. É disso que nós estamos falando. A substância da sua fé, ela vai ter que se manifestar de alguma forma. E qual que vai ser? Louvor diante de injustiça, diante de períodos completamente duros da sua vida? Porque eles são duros, ninguém consegue mudar isso. Como é que seria a sua reação? Você tem segurança de realmente sair de casa todos os dias, sem botar o joelho no chão e pedir a misericórdia do Senhor? Você tem a segurança de bater no peito e falar assim, eu não preciso orar hoje de manhã não, porque eu sou o cara mesmo. Se acontecer uma situação dessa comigo aqui, eu não estou nem aí. Eu vou tirar de letra, vai ser top, vai ser tranquilo. Eu vou cantar hinos a Deus e tal. Eu estou tão bem que eu não preciso orar toda manhã não. Eu estou tranquilo. Você consegue bater no peito e falar isso? Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eu sou o primeiro a falar assim, se eu não me lançar, me jogar diante do Senhor todos os dias, eu não vou prestar para nada. 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 E você está vendo como é que a gente tem o radar, o nosso farol, ele está no lugar errado? Toda vez que eu vejo alguém falando desse texto, a pessoa fala assim, e houve um terremoto. Nossa, o terremoto quebrou as paredes da cadeia. O terremoto libertou os presos todos. Todo mundo ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, é lindo o terremoto que o Senhor fez. Não me entendam mal, não. É lindo o terremoto que o Senhor fez. Maravilhoso. Só que o que tem que impressionar a gente nesse texto é exatamente Paulo e Silas cantando depois de serem açoitados. É um milagre muito maior do que um terremotozinho. Para Deus fazer um terremoto, gente, ele faz com o sopro do nariz dele. Deus já enfiou um homem dentro da barriga do peixe, já fez a planta queimar sem queimar, Deus já abriu o mar, Deus já... Quantas coisas que a gente olha assim e fala assim, meu Deus, olha só como é que Deus faz coisas absurdas. Agora, quando um homem chega e fala assim, eu estou aqui cheio de ferida, mas não importa a minha vida, eu não considero a minha vida como nada. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu quero é cantar, eu quero é exaltar o nome do Senhor aqui nessa cadeia. Se eu morrer aqui agora, eu estou morrendo injustamente pelo nome de Cristo. Olha que privilégio que é isso aqui. É nesse ponto que a gente tem que chegar, gente. Não é o ponto para o apóstolo Paulo chegar, para o pastor fulano chegar, para o líder tal chegar, não. É você, sou eu, somos nós temos que chegar no ponto de falar assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda que ele me mate, eu louvarei. A gente tem que chegar no ponto que a gente pode olhar e falar assim, a graça dele me basta. Eu vivo pelo Senhor e para o Senhor, fora da presença dele, não tem nada que me preste, não tem nada que me atraia. Eu estou aqui nesse mundo de passagem, eu amo as coisas que tem aqui, eu amo as pessoas, eu quero viver bem e tal. Mas se possível for, se não for possível, a minha alegria está nele, o meu propósito de vida está nele. O meu prazer é fazer o que ele manda. O meu prazer é fazer a vontade do meu Pai e concluir a tua obra. Essa frase foi de Jesus. A minha comida é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. É esse que tem que ser o nosso coração, gente. Quando você chegar e falar assim, eu quero viver de acordo com o que Deus tem para mim, eu quero fazer as coisas da maneira correta, isso é o que a gente tem que atingir. Só que como a gente vai atingir isso é com um coração arrependido. Um coração que sabe que não consegue fazer isso na força própria. A gente sofre exatamente por causa disso. A gente vê os problemas e a gente fala assim, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou lá e vou fazer, eu vou chamar alguém, eu vou ligar para alguém, eu vou tomar essa atitude. Não é assim que você vai resolver suas guerras. Não é assim que você vai resolver a guerra interior que está acontecendo no seu coração nesse momento, a ansiedade que está assolando o seu coração, a sua mente nesse momento. É quando você perde, é quando você fala assim, fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É aí que você ganha a batalha. É a hora que você fala assim, eu já estou morto para esse mundo. Então, se alguém quiser me mandar embora, se alguém quiser tirar a minha casa, meus bens, tudo que eu tenho, não tem problema, porque eu já morri para esse mundo.
Eu tenho enquanto Deus permite eu ter. Se ele acha que não é para eu ter, amém. Se ele acha que é para eu viver livre, amém. Se ele acha que é para eu viver preso injustamente, Deus tem um propósito muito grande naquele prisão, porque eu vou estar lá e eu vou levar a palavra de Deus para lá. As pessoas vão ver que tem um filho de Deus lá. É esse o padrão que nós precisamos buscar, gente. É esse o padrão. Qual que é o evangelho que apresentaram para vocês, para nós, para a igreja, que a gente abaixou tanto a régua? Não é o evangelho do, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai 2. Não é o evangelho de, se alguém te der um tapa na cara, vira a outra face. Qual o evangelho que a gente está querendo viver? É o evangelho do, eu vou ficar aqui, vou só pensar em mim, nos meus, vou cuidar dos meus problemas, abaixar minha cabeça e vou seguir em frente. E Deus vai me abençoando. De onde surgiu essa ideia? Bem-aventurados são os que pensam em si mesmo e não querem saber de Deus e nem do próximo. É assim que está lá nas bem-aventuranças? Não, lá fala assim, bem-aventurados os humildes, os puros de coração, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça, gente, é quem está sendo injustiçado. É quem está vendo que não há justiça e que não consegue fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele fica com fome, com sede de justiça. Ô, Senhor, por que a tua justiça tarda? Eu quero, Senhor, eu quero ver a tua justiça sendo feita aqui nessa terra. Exatamente isso que nós precisamos. Você não vai conseguir na força do seu braço. Você não vai conseguir fazer do seu jeito. Você não vai conseguir vencer o pecado do seu jeito. A única forma é você se render a Deus e falar assim, eu não dou conta, eu preciso ser guiado pelo Senhor. E aí Deus vai começar a te guiar, a dar passos, para te tirar da sua zona de conforto. É assim que Ele nos trata. José ficou preso, José foi vendido pelos irmãos, passou um monte de coisa, para chegar no final e ser o governante do Egito. Para chegar no final e não deixar o mundo inteiro morrer de fome. Nos 7 anos das vacas magras, o mundo inteiro ia no Egito comprar comida com José, porque ele estava com Deus, ele fez um estoque enorme e ele matou a fome do mundo inteiro. Mas antes ele sofreu. Você pede paciência para Deus, ele não vai estender um tapete vermelho e falar assim, gente, com vocês agora, o lindo de Jesus aqui entrando, é o cara mais paciente do mundo. Não é assim que funciona. Você quer paciência? Você vai ter dificuldade. Você quer ser transformado? Você quer ser mais igual a Jesus? Você vai passar por tribulações. Você vai passar por situações que vão te espremer para você dar o melhor suco seu. E aquele que perseverar até o fim será salvo. É assim. De onde que a gente tirou a ideia que o evangelho é fácil? De onde a gente tirou a ideia de que nós temos liberdade para não cumprir o evangelho se a gente estiver sofrendo? Na sua vida hoje, o que você está fazendo diferente do que você sabe que tem que fazer por qualquer desculpinha? Simplesmente que, eu estou preso, eu vou agir de qualquer maneira nesse lugar. Não vou orar porque eu não tenho tempo. Já resolvi esse problema seu. Eu não vou tratar minha esposa bem, não, porque, afinal de contas, ela é muito chata. Você não sabe como ela foi criada. Você não sabe de onde ela veio. Meu marido é muito difícil. Eu não vou ter paciência mais com ele. Eu não vou ficar orando para ele converter mais, não. Ele não converte. Qual que é a prisão hoje que você está dentro dela? O perrengue que você está passando hoje? E que você não está agindo mais como um filho de Deus diante dessa situação? Por que você desistiu? De qual evangelho você tirou a base para chutar o balde e falar assim, eu não vou mais viver como um filho de Deus porque estou sofrendo muito? Aonde você tirou embasamento para falar assim, não, eu não quero mais agir da forma correta? Eu não vou trabalhar direito, não. Tudo nessa empresa é bagunçado. Não quero nem saber. Só vou trabalhar agora quando o chefe estiver perto e olhando. Quando ele estiver longe, eu não vou fazer nada, porque afinal de contas é tudo bagunçado aqui mesmo. Isso é conduta de filho de Deus?
Isso é conduta de alguém que está mais preocupado em manifestar ao mundo como filho de Deus ou como quem quer ganhar, quem quer vencer? É atitude de quem quer a sua vontade ou é atitude de quem seja feita a tua vontade? Assim na terra como no céu. Na minha vida, Senhor, porque eu estou desesperado pela tua presença. Quando foi que nós aceitamos tanto baixar a régua? Igual o mundo é baixíssima. Igual o mundo tem uma régua baixíssima. Por que que nós, como filhos de Deus, nós vamos aceitar esse tipo de coisa? Por que que você não tem paciência com seu pai, com sua mãe, com sua sogra, com seu irmão, com seu primo, com seu tio, sei lá? Ah, mas eles não me tratam bem. Ótimo! Olha que oportunidade de fazer Jesus famoso nessa casa. Olha que oportunidade de você falar assim, eu amo vocês independente do mal que vocês me fizerem. Posso te servir na mesa? Qual lanche que você quer? Eu vou pedir para você um lanche que você quer hoje. Ah, mas você não sabe as maldades que já fizeram comigo. Irmão, eu não sei, me conta e a gente ora. Mas você sai daqui e vai agir como um filho de Deus. Qual que é a desculpa que a gente vai poder entregar diante de Deus naquele dia? E Ele vai falar assim, eu não tinha pensado. Realmente você sofreu e tinha uma brechinha ali para você agir de qualquer jeito e não como eu mandei. Você está certo. Não existe, simplesmente não existe essa alternativa. E aí a caminhada vai vindo, a gente vai abaixando a régua do evangelho, vai fazendo as coisas sem excelência. Ah, vamos fazer de qualquer jeito. Ah, tem que ir para a igreja? Ah, então vamos para a igreja, vamos lá. Ah, está acabando, não vai acabar? Está tarde, meu Deus do céu, amanhã eu trabalho. Aí vai para a célula e... Ai, meu Deus, esse povo fala muito, quase 10 horas já, e eu tenho que ir embora para casa dormir. Aí chega em casa e fica no Instagram, né? Mas na célula tá nervoso que quer ir para casa dormir por causa do trabalho. Aí a gente vai abaixando o padrão, a gente vai abaixando o nosso temor do Senhor, a vontade de estar com o Senhor, a vontade de se render a Ele. O detalhe, o pequeno grande detalhe, José na cadeia lá, todo esse contexto, ele olhou para 2 prisioneiros que ele estava indo servir e falou, não, vocês estão mal, conta para mim o que está acontecendo. O cara arrumou tempo para pastorear dentro da cadeia, gente. O cara estava lá injustamente, ele falou assim, eu não quero que ninguém fique mal perto de mim. O que vocês têm? Falem comigo. Os caras estavam carentes, eles estavam tristes, não é por causa do sonho, não. Era porque não tinha quem interpretava. Os magos endemoniados lá, que interpretavam sonho lá para o rei, não estavam dentro da cadeia. Eles estavam tristes que ninguém ia interpretar o sonho deles. Aí José falou assim, por que vocês estão tristes? Fala com o pai aqui. Ó. Não é de Deus a interpretação? Fala comigo, eu sou filho de Deus, eu estou aqui. Você tem caixa para bater no peito e fazer isso com alguém hoje, amanhã, saindo daquela porta ali? Qual que é o seu problema? Eu sou filho de Deus, eu conheço a Deus, não pela minha força, mas porque a minha Bíblia diz assim, vem cá, vamos lá, o que está te acontecendo? Gente, e essas maravilhas, esses milagres, eles acontecem aonde? Na beleza da comunhão. Na agenda da sua semana, quantas horas são dedicadas à comunhão com irmãos? A comunhão com pessoas que vão agregar para você espiritualmente. Pessoas que vão te inspirar, que vão falar de Jesus para você, que vão te ensinar sobre Jesus, que você vai ensinar sobre Jesus para ela. Quantas horas na sua semana é dedicada à comunhão, sem pressa? Essas coisas, é uma coincidência danada, elas acontecem sempre que você dedica tempo para a comunhão. Qual foi a última vez que você ligou para alguém e falou assim, ei, eu quero um conselho, me ajuda, caminha comigo, eu quero aprender mais da palavra de Deus, vamos caminhar junto, vamos estudar a Bíblia junto, vamos fazer um discipulado, vamos passar tempo junto durante a semana? Qual foi a última vez que você fez isso? E foi atrás de resolver os problemas que você tanto reclama deles. Está vendo como que a gente não age de acordo com o que a gente quer? A gente age de acordo com a nossa preguiça. A gente age de acordo com o que custa menos para o nosso orgulho. Custa muito para o teu orgulho chegar e ligar para alguém e falar assim, ei, estou afundado no pecado, me ajuda, pelo amor de Deus. Custa demais para o teu orgulho fazer isso. Ah, então deixa.
sofazinho aqui tá bom demais, eu não vou lá fazer um discipulado, eu não vou tomar um café com alguém, eu não vou perguntar para ninguém por que ele está abatido. Vai que a pessoa fala que realmente está triste e vai querer me contar a vida dela inteira, meu Deus do céu. Custa pro teu orgulho. Mas, é essa a atitude de um filho de Deus? Com certeza não é. E para a gente encerrar, pessoal, José mostrou para a gente, né, nessa história, que ele não tenta controlar o futuro igual a nossa geração tenta. Ele tinha a chave da cadeia, gente. O texto não fala, mas dá para a gente concluir, não dá? Ele servia as pessoas, então ele tinha que ir lá na área de produção e pegar o alimento para levar. Então, é muito provável que ele tinha a chave da cadeia. Ele tinha acesso a lugares que outros presos não tinham. Ele não tentou fugir. Ele não reclamava. Quando ele falou com o chefe dos copeiros, ele falou assim, fala lá para o faraó, eu estou aqui, eu não fiz nada para estar aqui. Ele podia ter feito o quê? Porque eu fui injustiçado, porque meus irmãos me venderam, eles queriam me matar. Ele só falou assim, vai lá e fala para mim que eu estou aqui injustamente e tal, não sei o quê. Agora, quando Deus não quer, você não muda, meu amigo. Quando Deus não quer, você não é promovido e nem é removido de lugar nenhum. Não adianta a amizade que você faça. Pensa na cabeça do chefe dos copeiros. Cara, eu conheci um cara na cadeia que ele era preso, mas ele estava ali servindo de bom grado. Ele não tinha que fazer aquilo, estava fazendo voluntariamente. Ele não é corrupto, não me ofereceu nada errado. Eu estava triste, ele me perguntou o que era, ele interpretou meu sonho. Eu quero esse cara aqui na minha copa. Ele vai ser meu primeiro funcionário. O chefe dos copeiros, ele tinha muito mais motivo para não esquecer de José do que para esquecer. Aí ele esqueceu. Por quê? Porque Deus não queria que José saísse dali e ponto, acabou. Você está no lugar onde você tem que estar e pronto, acabou. Você está preso no emprego que você está preso porque Deus te quer lá. É lá que você tem que frutificar e glorificar a Deus. É lá que Deus está fazendo um trabalho em você e depois nas outras pessoas. Deus trabalha nas circunstâncias, primeiro na gente, depois nas pessoas e depois nas circunstâncias. A hora que Ele conclui a obra que Ele tem em você ali, Ele até pode mudar as circunstâncias, se for da vontade dEle. Quando a gente entende isso, a gente descansa e fala assim, o Senhor está no controle de todas as coisas. É óbvio que você pode ter vontade. Eu queria ter outro emprego, eu queria estar em outro lugar. Mas seja feita a sua vontade, Senhor, a sua vontade é melhor. Seja feita a tua vontade assim como ela é feita no céu. O que eu quero, a minha comida é fazer a tua obra, é fazer a tua vontade. Eu não quero nada diferente do que o Senhor tem para mim. Então você não vive num estilo de vida chato, ali sempre reclamando, sempre assim, mas porque se fosse diferente, se eu tivesse outra condição, se o mundo inteiro não tivesse contra mim, não, você vive em estado de graça. Eu queria mais, eu queria ter um outro emprego, eu queria ter um cargo melhor, eu queria estar numa situação melhor, eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro. Amém, glória a Deus, Deus vai dar lá no futuro, ou não vai, não sei. O fato é, eu não quero viver sem Deus. Eu não quero controlar o futuro. Eu não controlei o passado. Não controlo o presente. Quanto mais o futuro. Quando a gente abre mão, gente, da nossa vida, é abrir mão de verdade. Quando a gente abre mão da nossa vida, é abrir mão de verdade. É falar assim, Senhor, está nas tuas mãos e eu descanso. Vai ser difícil. O seu coração vai vacilar. As suas emoções vão apertar o seu coração e vão falar assim, mas como que isso vai acontecer? Mas como que isso não vai acontecer? Como que nós vamos sair dessa? Mas a sua fé vem e fala assim, o Senhor nunca falhou e não vai falhar. Ou Ele vai me livrar dessa situação, ou Ele vai me encher de graça para atravessar essa situação. Eu estou exatamente no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu sou exatamente a pessoa que Deus quer que eu seja hoje. E as circunstâncias estão me forjando para eu ser quem Ele quer que eu seja amanhã. Quando a gente sai disso, você se torna o seu próprio Deus. Quando a gente sai disso, a sua vontade começa a ser a prioridade na sua vida. E é exatamente daí que vem o seu sofrimento. Não é da sua circunstância difícil. A gente não sofre por causa da circunstância difícil. A gente sofre por causa de diferença de visão de Deus. A gente sofre porque a gente quer uma coisa e às vezes Deus não dá. Aí a gente ora, achando que oração é empurrar Deus no canto e falar assim, faz
faz. Se o Senhor não fizer, o Senhor é mau. Deixa eu viver uma semana aqui bonitinho, certinho, na igreja, rezando, fazendo tudo certinho, fazendo todas as minhas mandingas gospel, que aí Deus vai me achar bonitinho, aí Ele vai atender meus pedidos. Ou seja, você crê num Deus corruptível. Você crê num Deus manipulável. Quando, na verdade, Ele só quer que você caia de joelho e fale assim: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei nada. A Tua palavra é que sabe. Me ajuda a receber ela no meu coração e viver ela de verdade. É nesse ponto que nós temos que chegar, gente. É nesse ponto que nós temos que chegar. Onde a palavra dEle importa mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Onde o volume da palavra dEle no nosso coração vai ser mais alto do que o nosso choro, do que as nossas angústias, circunstâncias, emoções e tudo mais. E a gente vai poder chegar e falar assim: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se pode abalar. A circunstância está dura, mas o meu Deus nunca falhou. Ele não vai falhar. Ele está comigo até o final dos tempos. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima vai secar dos nossos olhos pelo próprio Jesus. Amém? É a esse ponto que nós temos que chegar. E é exatamente para isso que nós vamos orar agora. Fica de pé comigo, por favor.